nessas aulas você aprende e vivencia como fazer uma harmonização sistêmica dos seus ambientes. Lembrando que esse conteúdo é parte do que eu ensino para as pessoas aplicarem na própria vida e também profissionalmente lá no meu curso de formação no método Bioconstelar. Se você tem interesse em harmonizar o ambiente sistemicamente de forma profunda, duradoura e quer trabalhar com isso, acesse depois a descrição desse vídeo para você ficar por dentro aí de como você faz parte da formação. Hoje um assunto essencial para a vida de todo mundo, que é a bagunça. Como lidar com a bagunça na nossa casa. Gente, como lidar não só com a bagunça, mas como lidar com aquela organização extrema que pesa nos nossos ombros, que pesa pra gente. E isso é muito importante porque existe uma ligação profunda entre a nossa postura na vida, a bagunça da casa, a organização dos ambientes e o que a gente vive nas nossas memórias e emoções. Isso é essencial. Não adianta você organizar os ambientes se você não se organiza internamente, se você não cuida daquelas memórias e emoções que sustentam a desorganização da casa. Se você não cuida das suas memórias, das suas emoções, isso vira uma tralha interna, uma bagunça interna que vai se refletir na maneira que você se relaciona com os ambientes. É isso que eu trato na harmonização sistêmica de ambientes. Por que chama harmonização sistêmica de ambientes? Porque a maneira que a gente lida com os nossos conjuntos de vínculos, o que são conjuntos de vínculos? São aqueles conjuntos de emoções, sensações, padrões que a gente guarda dentro da gente para se expressar no mundo. E é dessa maneira que a gente aprende a morar nos nossos ambientes físicos também, a partir dos conjuntos de vínculos que estão lá dentro de nós. E se a gente começa a acumular essas emoções, sensações, sentimentos e deixar eles excluídos lá no nosso subconsciente, o que acontece, gente? O nosso subconsciente, ele é o responsável pelas tomadas de decisões e pelos nossos propósitos mais essenciais. Quanto mais emoções, memórias você exclui e deixa lá guardado no seu subconsciente, eles vão empoeirando o seu propósito essencial de vida. Eles vão encobertando aquilo que você se expressa de forma mais legítima. E isso torna uma bagunça, se torna um quarto da bagunça, um acúmulo que vai se refletir na sua relação com os ambientes. Então isso é essencial. Se você não consegue lidar com as emoções, não olha para elas e vai acumulando elas na sua vida, com o tempo você vira o próprio quarto da bagunça. Então às vezes você mora com o filho, com o marido, com a esposa, com os pais, e para uma pessoa uma coisa é bagunça, para outra não é. Então você tem que dar uma atenção também em legitimar aquelas pessoas que moram com você, em legitimar a maneira que as pessoas têm em cuidar e lidar com os ambientes. Mas Flávio, aquilo me faz tão mal, aquela é a sua relação com aquilo. E parte também de emoções e sensações que estão lá no seu subconsciente. Tudo que a gente vive na vida, a gente vive na nossa razão, na nossa consciência. E aquilo que a gente não consegue lidar fica guardado lá no subconsciente. Aquilo que a gente lida também, mas são emoções positivas. Porém, as emoções que não são positivas e sensações, elas ficam guardadas lá e normalmente a gente não quer acessar elas, a gente quer excluir da nossa vida. E aí, quando a gente vai tomar uma decisão, essas emoções e sensações estão lá para balizar o nosso lado racional a tomar a decisão. Então o nosso lado racional vai lá e vasculha o quarto da bagunça e fala: ixi, essa sensação aqui eu não quero lidar com ela não. Então eu vou tomar essa atitude dessa maneira. Percebe que a bagunça no nosso ambiente interno relaciona diretamente com a nossa força de tomar as decisões na vida, com a nossa inércia, com aquela falta de proatividade, de sair da desarmonia? Então por isso que a gente tem que lidar primeiramente com a nossa bagunça interna, para que depois a gente consiga lidar
com a bagunça da casa. Gente, não adianta. Quem já arrumou uma gaveta 300 vezes em casa e ela sempre fica bagunçada? Quem já arrumou o sótão ou o porão da casa ou o armário e não consegue manter isso organizado? Por quê? Porque você não está mudando o padrão interno daquilo que você acumula dentro de você e está mudando só a parte física. E isso eu falo exaustivamente lá na minha formação para os meus alunos, para quem me segue aqui no YouTube e também lá no Instagram. Não adianta mudar as partes físicas. Não adianta organizar a bagunça se você não muda o padrão que te faz acumular, que te faz desorganizar a casa e os ambientes. Isso é harmonização sistêmica de ambientes. Aquela harmonização onde a gente lida só com os ambientes fisicamente, ela se torna alopática, sintomática. Por quê? Porque o ambiente ele é um resultado, um reflexo daquilo que a gente vive internamente. Então, se você não muda o seu padrão de acumulação, de desordem interna, não adianta mexer fisicamente nos ambientes, assim como não adianta pintar a parede, colocar plantinha. Isso pode dar um chacoalhão em você. Claro, ajuda. São a via de mão dupla, mas não resolve aquilo que faz, que sustenta a desorganização da casa.